Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Você está no canal Sagrado Diário Umbandista. Eu me chamo Tati de Oiá e hoje eu vou apresentar para vocês um compilado que eu fiz sobre alguns termos usados pelas entidades nas giras de Umbanda, tá? Ou seja, neste vídeo você vai aprender o significado das palavras, das expressões, dos termos utilizados pela entidade dentro de uma gira, eh, durante ali um atendimento, tá certo? A linguagem espiritual ela é rica, simbólica e cheia de ensinamentos, tá? Então pega aí um papel e uma caneta e vem entender o que os guias estão querendo dizer. Então bora lá. Antes eu quero pedir, curta, se inscreva, coloque aqui nos comentários as palavras que você não viu nesse vídeo, mas que você gostaria de ver, tá certo? Então no dicionário umbandista, tá? A primeira palavra é AG1. AG1 é uma comida servida dentro do terreiro. Então se você vai num terreiro de Umbanda e lá eles estão servindo uma comida, né, que foi ali oferecida aos orixás para te abençoar, isso se chama AG1, tá certo? Tem também a expressão AGUMAR, que é organizar e ajustar o campo espiritual, ou seja, arrumar, ajeitar as firmezas. Temos a expressão Amaci, que é um preparado de ervas feitas para lavar e consagrar a cabeça de um médium. É como se fosse um batismo, um ritual de batismo. Aparelho, cavalo, burro significa um médium que dá suporte para a incorporação daquele guia. A assistência é o grupo de pessoas que assistem e acompanham aquele trabalho espiritual. Agô é um pedido de licença. Muitas pessoas utilizam a expressão agô de forma errônea, né? Porque para algumas pessoas, agô é pedir desculpa, mas não. Agô significa licença, com licença. Agô, meu velho, tá certo? Ou seja, com licença. A palavra Aruanda significa céu, a morada do Criador. É o plano espiritual de luz aonde as entidades habitam. Barraco, buraco, casuá significa casa, residência ou até mesmo o terreiro. Calunga grande significa o mar. Calunga pequena ou Campo Santo significa cemitério. Congá significa o altar, o terreiro onde ficam as imagens e as firmezas do orixá. Consulente é aquela pessoa que vai para receber o atendimento na consulta. A consulta é a conversa entre o consulente e a entidade. Coroa, tá certo? É um conjunto de forças espirituais que acompanha aquela pessoa. Uma coroa aberta significa que a pessoa tem uma mediunidade sensível com facilidade de incorporação. Coroa fechada, coroa pesada, né? É o campo mediúnico carregado, com dificuldade de uma conexão. Cristalina ou omi significa água. Curumim significa criança. Dar passagem para a entidade, significa permitir conscientemente a incorporação daquela entidade. A demanda é uma energia negativa enviada, como inveja, olho gordo, ataques espirituais. Desencarnado é um espírito que já deixou o corpo físico, ou seja, alguém que já morreu é um ser desencarnado. Desenvolvimento ou desenvolver, quando você vai num terreiro e o guia fala para você, olha, mas enfim, você precisa desenvolver, ou você precisa de desenvolvimento, significa aprendizado dos médios para aperfeiçoar a mediunidade. Descarrego. O que é descarrego? É uma limpeza espiritual profunda, tá? Ele é um termo frequentemente utilizado dentro da gira de Umbanda. O que é um ebó? Um ebó é um alimento ritualístico oferecido aos orixás e até aos exus, usado para limpeza, despacho ou agradar essas forças. Um egum, dentro da Umbanda, é um espírito desencarnado que vaga sem evolução no plano astral. Tem outro significado no candomblé, a gente está falando de Umbanda. Escrivinhador, o escrevedor, tem entidade que fala, olha, fala para o Cambone. O Cambone é aquele que está auxiliando a entidade, né? Às vezes traduzindo o que ela está falando para você, anotando as coisas. Às vezes, a entidade fala assim para o Cambone: olha, faz o escrivinhador, faz o escrevedor, tá certo? Ou seja, está pedindo para você escrever. Ou ele está se referindo a um lápis, uma caneta, qualquer objeto para fazer o escrevinhador ou a escrita, né? Quando a entidade fala para você assim, olha, você precisa firmar a cabeça, você precisa se concentrar, estabilizar o seu campo mediúnico. Uma firmeza é um ritual de sustentação energética com velas, ervas, pemba, água, charuto. Fundanga é pólvora usada para trabalhos para romper e abrir caminhos, e até mesmo para mandar espírito obsessor embora. Gira, a gira é a sessão do trabalho dentro do terreiro, né? É, geral, significa expressões como baiano da banda, forma de elogio, trabalhos, entidades rápidas e resolutivas.
Homem de branco. Geralmente, quando uma entidade fala, você tem que ir no homem de branco, ele está se referindo ao médico. Hora grande. Entrega a oferenda na hora grande, meia-noite. Entrega a oferenda na hora pequena, meio-dia. Ilê. Ilê é uma casa, tá? É a moradia, é um templo espiritual. Fulano é uma pessoa letrada, é uma pessoa estudada. Uma linha de trabalho é agrupamento de entidades ou vibrações de trabalho. Exemplo, tem a linha dos pretos velhos, linha dos Exus, né, e etc. Linha cruzada é quando as forças de linha se misturam causando interferência. Quem nunca, no início do desenvolvimento espiritual, trabalhou com linha cruzada? Isso é muito comum no início, quando você está em desenvolvimento. Lua grande, geralmente você tem que perguntar para a entidade o que ela está querendo se referir com lua grande, porque a lua grande ela pode ter vários significados, assim como lua pequena, mas geralmente lua grande ele está falando um ano. Olha, daqui uma lua grande, ou seja, daqui um ano, daqui a duas luas grandes, daqui a 2 anos, tá? Mas é bom você confirmar, porque às vezes a entidade usa uma linguagem própria que não está dentro desse padrão. Quando ela fala lua pequena, ela está falando de um dia, uma semana, um mês, depende do contexto e depende da entidade. Por isso que você tem que perguntar para ela. Maleime. Maleime, sim, é perdão, não é agô. Agô não é perdão, é maleime que é perdão. Maleime, meu pai Xangô me perdoa. Mandinga, feitiço, artimanha espiritual e técnica de ritual. Marafo, muito utilizada pelos Exus. Marafo é uma cachaça usada em firmezas e oferendas. Cachaça, caninha, aquela cachaça é chamada aí de marafo, tá? Médio de transporte é um médio que incorpora um espírito obsessor para doutrina e encaminhamento espiritual. Por exemplo, sou uma médio de transporte. E durante os trabalhos, às vezes a entidade, ela pede que eu realize o transporte de um espírito de obsessor que está naquela pessoa que está fazendo a consulta naquele momento, tá certo? Aí, a gente, através de uma técnica, puxa esse espírito para que eles possam doutrinar e encaminhar ele por campo de merecimento dele. Mijador. Cerveja. Mironga. É um segredo, é um conhecimento oculto. Ou uma técnica espiritual. Odu. Eu vejo no teu Odu. Odu é destino, caminho espiritual que rege aquela pessoa. Olorum. Por Olorum. Deus, o criador de todas as coisas. Ori. Ori é a cabeça espiritual, a consciência e o destino pessoal de cada um. Pemba. Pemba é um giz branco, ou pode ter outras cores também, tem pemba preta, pemba de todas as cores, que é utilizado para riscar pontos, as entidades utilizam para fazer. É um símbolo traçado pela entidade com pemba para abrir um campo, para fechar algo. Ponto cantado. Ponto cantado é aquela louvação, aquela firmeza, aquele canto que faz a chamada. Perna de calça. É um homem. Pitu é cigarro ou charuto. Pó de mironga. O pó de mironga, ele é um pó mágico cruzado e ele é utilizado em rituais. Preceito. Preceito é a abstenção de alimentos e prática antes de um ritual, tá? Determinado para ser cumprido. Por exemplo, dentro do meu terreiro nós temos alguns trabalhos espirituais como camarinha. E quem participa da camarinha tem que fazer preceito. A gente não pode comer carne, né? A gente não pode usar determinadas cores, etc. Tá? Entre isso, falar palavrão também é uma quebra de preceito. Nem fazer coisas, tá certo? Então, vamos lá para mais algumas palavras aqui, deixa eu ver. Quebra de demanda. Quebra de demanda é um processo de limpeza e desfazimento de energias negativas. Quando a entidade fala o seu 4 rodas ou o seu corre-corre, ele está falando do seu carro. Rabo de saia. Geralmente ele está falando sobre uma mulher. Riscador de pemba. Sabe? Uma pessoa ou entidade autorizada para riscar o ponto. Reza forte. É uma prece de grande poder vibratório para limpeza, cura e proteção. Quando a entidade fala, sabe aquele seu sangue? Aquele seu sangue é seu familiar. Sabe teu sangue maior? É o teu pai ou a tua mãe. O seu sangue menor é o seu irmão ou irmão, e às vezes ele pode estar se referindo a teu filho. O seu sangue é o seu familiar. Saravá significa saudação, bênção e força. Quando o preto velho fala vós sum ser, ou vós me ser, está falando de você. Toco. Um toco pode simbolizar uma vela. Pega um toco branco para mim, por favor. É uma vela. Pega um toco para esse Mizifi sentar, né? Pode ser um banquinho. Você tem que confirmar com a entidade em qual sentido ela está utilizando a palavra toco.
trabalhador ou trabucador, tá certo? Vem falando sobre trabalho, tá? Tronqueira. Tronqueira é um espaço dedicado aos assentamentos e às firmezas dos Exus. Sabe aquela casinha de Exu que tem no terreiro? Aquilo ali é uma tronqueira. Pelo que eu me lembro, são esses. Tem algum termo, palavra, dialeto ou gíria que você gostaria de ver aqui? Deixa aí nos comentários que aí eu faço uma parte 2, tá certo? Curta, se inscreva, compartilha, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos e não esquece, deixa aí nos comentários qual palavra ficou faltando, que aí eu junto o que vocês colocarem aí eu faço um novo vídeo para a gente entender os significados dessas palavras. Beijo no coração de vocês e até breve.